A igreja que é a igreja, ela não faz teatro no palco dela. Ela não é teatro, ela não é circo. Ela dá vida, ela alimenta. A igreja é semelhante a uma cozinha de um restaurante e não um palco de entretenimento. A igreja foi colocada na terra para isto, pregar a palavra, prega a palavra. A única função da igreja é pregar a palavra. Abre a Bíblia e explica, porque ela é proteica. Então, show evangélico, isso tudo é espetáculo que não leva a lugar nenhum. Nós estamos raquíticos, nós estamos tuberculosos espirituais, irmão. A igreja está sem sangue, sem vitalidade, porque não tem palavra. Os interesses da sociedade, do espetáculo, do histerismo, faz muito mais nossa cabeça do que a norma espiritual de Deus. Como é que eu sou igreja que junta o povo para um alvo, para defender algo, e eu sou pior do que os não cristãos? Interessante é que Jesus diz assim: olha, bem-aventurados não são vocês que estão me vendo, eu realizando milagre, ressuscitando mortos, curando. Vocês estão me vendo e não estão crendo. Aqueles que não irão me ver, mas irão crer, serão muito mais bem-aventurados do que vocês. A igreja. Então a igreja é composta hoje de gentios e judeus. Quem? Que crê. Então, como deva ser a normativa, a legislação deste povo chamado igreja? Igreja é eclésia. Foram os que foram chamados lá de dentro do lamaçal, de dentro do contexto pecaminoso, de dentro da dessacralização do sagrado, de dentro da idolatria, de dentro da perversão, de dentro do concreto e da petrificação do pecado, para fora desse sistema. Eclésia, palavra grega para os chamados para fora, dando a entender a formação de um grupo seleto ou selecionado, um grupo distinto, diferente de todos, tirado para realizar algo. Que algo é esse? É um processo de metabolismo, de perda e ganho de energia. Hoje uma senhora passou uma mensagem na hora do programa e disse: pastor, é correto porque eu me afastei da igreja, me fracassei e estou fraca na fé, aí os crentes não falam mais comigo? Claro que ali fica difícil responder. Eu não sei o que aconteceu, né? Mas convenhamos que ela esteja sendo essencial na sua pergunta, fiel na sua pergunta. Tenha realmente acontecido isso. Ela se desviou da igreja e agora a igreja não fala mais com ela. A igreja não foi chamada para isso, irmão. A igreja não foi chamada para matar ninguém, nem para produzir inimizade. Se alguém se afasta, nós temos que orar, pedir graça ao Senhor que restaure, que recupere, que traga de volta. Porque no momento em que eu disser não é para falar com ela, eu estou sendo muito maior do que Deus, que é o Deus dela, o Senhor dela, o Redentor dela. Não cabe a nós produzirmos um comportamento de superioridade chamada extrema santidade sobre o outro. Não é esse o papel da igreja. O papel da igreja é uma oficina que conserta, que restaura, que recicla, que pinta de novo, que dá novo brilho. O papel da igreja é refazer o barro, quebra de novo, faz outro vaso, muito melhor. E quem passa diz: aquele vaso é diferente, mas o barro é o mesmo. Glorificado seja o Senhor. O barro é o mesmo, o vaso é que foi modificado, porque Deus tem esse poder de fazer diferente. Assim sendo, a igreja é necessária na terra para promulgar no mínimo duas verdades absolutas. A palavra absoluta fala do que não é relativo, do que não é pequeno, do que não é passageiro, mas daquilo que é eterno e que ninguém pode quebrar. Então, no mínimo que duas coisas a igreja tem que fazer é salvar o homem. Este é o primeiro papel da igreja, porque a igreja tem a norma da salvação nas mãos, que é a palavra de Deus. Por que é que nós estamos enfrentando uma sociedade que quer destruir a Bíblia? Por exemplo,
Nós tivemos aí comentários públicos nas redes sociais, na imprensa, que o Papa disse que a Bíblia está ultrapassada e precisa de uma nova linguagem. Nessa nova linguagem sai tudo aquilo que é errado, que a Bíblia diz que é pecado. A Bíblia seria um romance, um livro de autoajuda. Gente, a questão não está na literatura. A questão não está nas páginas da Bíblia ser arrancadas ou não. A questão está no sujeito, em nós. Essas coisas lindas, cabelos bem lavados, sobrancelhas bem feitas, né? Para embelezar, a gente coloca outros pelos nos cílios, fica parecendo uma vassoura de piaçava, né? Grandona assim. A gente faz de tudo para se enfeitar. Já observaram? Já observaram? Bons shampoos, bons perfumes, né? Todo tipo de operação, arranca olho, bota olho, puxa olho, diminui o olho, né? Mas é pecador. Procurando uma resposta, procurando um sentido de vida. Qual é o sentido da vida? Não adianta destruir a espiritualidade, porque não destrói. Não se destrói os problemas que há no homem. Psiquiatra, psicólogo, cientista, geriatrista, capaz, sei lá, diabilista, demonista. Só Cristo resolve o problema da alma humana. Então, o que é que a igreja tem nas mãos? Tem nas mãos a norma que salva o homem. A palavra salvação, etimologicamente, significa escapar da corrupção que há no mundo, ó. Escapar do perigo, escapar da corrupção, daquilo que quebra. Corrupção é uma palavra que fala de quebrar. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 13, põe aí: no qual também vós, dizia Paulo à igreja em Éfeso, tendo ouvido a palavra da verdade. Ele chama a palavra da verdade o quê? O evangelho da vossa salvação. E tendo nele crido, vocês ouviram a palavra da verdade, conhecereis a verdade e a libertará. Vocês ouviram a palavra da verdade, que é o evangelho, que salva. E uma vez nele crido, olha que coisa. Uma vez nele crido, olha que espetáculo. E uma vez nele crido, você creu, você foi selado. Você foi selado com isso. Ninguém tira este selo da promessa que você recebeu por crer na palavra da verdade, no evangelho de Cristo Jesus. Ninguém. Aí Paulo diz assim, olha: é por eu ser selado que eu não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação. Lá vem a palavra salvação. A igreja precisa ensinar, pregar. Por isso que a igreja, ela não faz teatro no palco dela. Ela não é teatro, ela não é circo. Ela dá vida, ela alimenta. A igreja é semelhante a uma cozinha de um restaurante, e não um palco de entretenimento. A igreja foi colocada na terra para isto, pregar a palavra, prega a palavra. A única função da igreja é pregar a palavra. Abre a Bíblia e explica, porque ela é proteica. Então, show evangélico, isso tudo é espetáculo que não leva a lugar nenhum. Eu recebi um vídeo essa semana que chega a corta o coração. Um bocado de moça rolando no chão com os vestidão, vai para lá, tchu, tchu. Aí põe uma música, aí uma levanta a saia, levanta a perna. Aí os comentários: ai, foi Deus forte demais na terra. Nós estamos raquíticos, nós estamos tuberculosos espirituais, irmão. A igreja está sem sangue, sem vitalidade, porque não tem palavra. Na hora que bate o problema, que vai bater, irmão, não tem ninguém bom na terra que não tenha o dia mal na vida dele. Você pode ser o maior pregador do mundo,
Nós não somos maiores do que os anjos, nem maiores do que Deus. Tem o dia mau. E no dia mau, a gente precisa ter reservas para se lembrar que Ele é misericordioso, é galardoador. E está pronto para nos ajudar. Por isso que tem que pregar o Evangelho. Porque salva, restaura. Segunda coisa que a igreja tem que fazer é transformar o comportamento espiritual e social. Eu vou repetir. Igreja que não ensina como transformar o comportamento social e espiritual, esta igreja falhou. Põe aí João 3:3. João 3:3. Olha o que disse Jesus para Nicodemos: meu amigo, se você não nascer de novo, você não pode entrar nem ver o reino de Deus. Põe aí 2 Coríntios 5:17. Porque se alguém resolve viver com Cristo, oi? Vocês estão vendo um nascimento espiritual e um nascimento social, uma transformação espiritual, uma transformação social? Vocês estão observando que há uma norma para relacionar-nos com Deus e há uma norma para relacionar-nos com os outros? E nós perdemos isto, porque nós estamos mais obedientes ao sistema do mundo do que às normas de Deus. A mídia nos faz muito mais a cabeça e administra muito mais a nossa alma. Os interesses do capitalismo, os interesses da sociedade do espetáculo, do histerismo, faz muito mais nossa cabeça do que a norma espiritual de Deus. A igreja não foi feita para isso. A igreja foi feita para comportar-se um para com o outro com respeito, com entendimento e com compreensão. Nós vivíamos mortos, putrefatos, fedendo no pecado. Esse era o nosso estado antes de ser igreja. Esse era o nosso estado antes de sermos igreja. Aí passamos a ser igreja, aí nos transformamos em templo. Põe aí esse 1 Coríntios 3:16. Deixamos de estar mortos, podres, e passamos a ser isso aí, ó. Não sabeis vós que agora sois casa, templo, santuário do Espírito Santo de Deus que habita em você? Como é que eu sou casa e habitação do Espírito Santo que habita em mim, e eu vivo intrigado com um e com o outro, querendo destruir um e outro? Que espírito é esse que habita em mim? Que espírito é esse que habita em mim, que eu faço por onde tu puxar o tapete do outro, falar mal do outro, fofocar do outro? Que espírito é esse que está em mim? Como é que eu sou igreja que junta o povo para um alvo, para defender algo, e eu sou pior do que os não cristãos? Porque quando a gente está doente, irmão, qualquer coisa dói. Sim ou não? Dói. Porque nós estamos focados naquilo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Eu estou dizendo que o papel da igreja é exatamente este. Se eu sou igreja, eu me recolho para ganhar o irmão, para evitar que o irmão se doa naquilo que eu vou falar. Isso é perfeição, um esforço tremendo para se apresentar. Não estou dizendo que a gente tem que ser perfeito, nós não podemos ser perfeito, nem Deus quer que a gente seja perfeito, que Ele precisa da gente sendo humano. A gente precisa ter cuidado. Igreja é uma norma, uma vigilância. Vai evitar você cometer uma fraqueza? Vai não, mas se levante da fraqueza, se recupere, se redima, mostre que está diferente, mas seja sociável. É impossível a igreja existir sem uma relação espiritual e sem uma relação social. É impossível. Uma das grandes pregações e sermões de Cristo foi: eu preciso que vocês sejam um, assim como eu e o Pai somos um.
Qual o papel da igreja?